começar o programa falando sobre relacionamento. Às vezes a gente julga, às vezes o que a gente julga ser melhor para os nossos entes queridos na vida deles não é tão bom. A gente acaba falando demais, gera briga, né? Aquela coisa de dar um pitaco ali. A gente fica com aquele sentimento ruim, achando que, poxa, eu tentei ajudar e fui incompreendido. A intenção foi boa, mas não adiantou nada, ela não entendeu nada. E quando é com a gente, muitas vezes não gostamos também que alguém faça um julgamento, alguém se meta na nossa vida, né? Julgamento de fato é perigoso. Não é à toa que a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. E hoje a gente vai conversar com um filósofo com formação terapêutica, coach, CEO do PH Vida, autor dos CDs da coleção Energia, nosso amigo colaborador, Carlos Florencio, para tentar entender até onde a gente pode ir, como é que é essa história de julgamento. Vem aqui, querido, Opa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Bom te receber, viu? Obrigado. Feliz ano novo, Te convido pra né? sentar. Eu não te vi ainda esse ano, né? Ainda não. Olha, feliz ano novo. Primeiro programa. Puxa vida, as pessoas que moram dentro da gente, a gente acha que viu ontem, né? É, parece que não existe esse espaço e nem esse tempo, né? É, parece até que eu te vi ontem. Porque Não, você é que eu tá dentro do meu viajei, coração. você viajou, não Então, deu tempo. Foi agora é o momento. É isso aí. Mas isso também é um conceito legal, hein? Às vezes você tá aí sofrendo. Ai, minha filha mora longe. Ela mora dentro do seu coração, isso o mais perto impossível. Você Certo? sabe que eu morei fora há muito tempo e eu tenho amigos de longa data. E a gente às vezes fica anos sem se falar, mas quando a gente se encontra é como se não tivesse esse espaço. Acho que quando você ama as pessoas, não tem esse julgamento. Olha, você deveria ter me ligado. Ai, você deveria ter me mandado um e-mail, uma carta, o que for. Não, não existe cobrança, né? Quando você ama, ama. E isso é imutável, né? Agora, não julgue, né, a partir do seu conhecimento, porque o seu conhecimento está restrito de acordo com o seu processo de vida, né? Então, ou seja, a capacidade de poder julgar, ela é um atributo das pessoas que possuem um determinado conhecimento. Eu conheço certa coisa, então automaticamente me dá a liberdade de poder julgar a partir daquilo que eu conheço. Mas o meu conhecimento e a minha verdade, né, Cláudia, não é absoluta. Então eu não posso instituir que eu estou certo em tudo. Eu tenho que perceber que às vezes eu posso estar equivocado e não de acordo com uma determinada situação. Então o julgamento, ele pode ser uma flor na vida de uma pessoa, como pode ser uma grande navalha. Tem que saber diferenciar aqui. Você não concorda? Legal. E quando o Carlos fala assim de julgamento, muitas vezes é aquilo mesmo que faz com que a gente cobre, que a gente fique chateado, que a gente crie expectativas. Mas você tocou num ponto que eu queria só dar uma pinceladinha, porque eu acho que vai ajudar minhas amigas em casa. Muitas vezes é mãe, é vó, é pai que tem esse hábito de cobrança, né? Porque assim, julga que o ideal é que o filho esteja todo final de semana na casa deles. E aí fala, puxa, você deveria vir sim, você deveria me visitar sim. Só que isso tá dentro da pessoa, ela não consegue ser diferente. Ou consegue? Então, porque ela basicamente instituiu que aquele dia, aquela pessoa tem que dedicar para aquela outra pessoa. Então, ela instituiu aquilo como uma verdade. Eu acho que aqui é um pouquinho... você tem que sempre ser um pouco flexível, né? Aquilo que você acha que é o certo, aquilo que é a sua verdade, aquilo que são as suas limitações para que você possa amar e aceitar o outro, pode criar justamente o sentido inverso. Se transformar num conflito, né? Se transformar numa situação desagradável. A pessoa ela tem que vir de livre e espontânea vontade. Eu quero estar com você no domingo porque eu quero estar com você no domingo, porque estar com você é um ato de prazer, faz parte do meu lazer, a sua companhia me agrada. Não é porque eu tenho uma obrigação de estar com você, porque senão eu vou estar ali, como muitas pessoas hoje em dia estão, e depois estão no celular aqui, vendo o mundo todo lá fora e não estão ali conectados e sintonizados com a pessoa. Então não me interessa estar com a pessoa e não estar com a pessoa porque ela de repente não está íntegra comigo. Então o que é importante é que a pessoa quando venha porque realmente ela está a fim de estar com você. E aí se você cobra, a outra pessoa pode se sentir culpada, ela pode se sentir rejeitada, ela pode achar que de repente você não está dando para ela a liberdade de ela poder escolher estar ou não estar com você. Então você vai criar aqui o conflito. Exatamente, que é o que a gente quer evitar,
né? Agora, julgamento de forma geral, assim, quando a gente dá aquele palpite na vida do outro, né? Isso não deixa de ser um julgamento. A gente não deve fazer isso, né? Assim, você vai dar o teu palpite de acordo com o seu conhecimento, como eu falei, mas a sua verdade não é absoluta. Você tem que entender que para aquela pessoa, aquele processo dela, de acordo com o conhecimento dela, é como ela sabe agir. Ela não tem o mesmo conhecimento seu. Então, vamos, por exemplo, assim, se você viveu uma determinada experiência e você adquiriu um determinado conhecimento, principalmente na relação mãe e filho, os pais têm uma tendência de querer privar os filhos de viver certas experiências. Se eu privo aquele filho de viver certas experiências, porque eu já vivi experiências similares, eu estou impossibilitando aquele filho de, ao viver as experiências, adquirir a mesma imunidade na relação com aquele acontecimento que eu adquiri quando eu vivi aquela mesma experiência. Portanto, eu não posso retirar a pessoa e impossibilitar a pessoa de viver o seu processo, porque ela vai precisar disso mais cedo ou mais tarde. Desculpa. Então, temos que saber lidar aí com essa situação de não querer, a partir do nosso julgamento, interferir no processo da outra pessoa. Para ela está certa. Eu sei que está num relacionamento, às vezes, desagradável, aquela pessoa maltratando a outra pessoa, você vai olhar e você vai dizer assim, mas o que você está fazendo nesse relacionamento? Por que você não larga esse homem? Por que você não larga essa mulher que está sempre te cobrando e tal, fazendo você se sentir culpado? Por que você não vai procurar o seu verdadeiro amor? Né? Quer dizer, para outra pessoa, ela ama aquela outra pessoa, embora a relação seja um tormento. Eu digo sempre que o problema não é o amor, porque o amor aceita. O problema é sempre a personalidade. Então, para ela ainda, ela está nessa dualidade, porque um lado quer e o outro lado se sente mal. E ao julgar, ela vai se sentir mal porque ela gosta. E isso não é bom, porque ela vai se sentir mal porque ela está numa relação que ela não está conseguindo equilibrar e, ao mesmo tempo, ela vai se sentir mal porque ela está amando esse mesmo mal, né? Então, não é legal você chegar para a pessoa e falar esse tipo de julgamento. Por mais que seja bom para outra pessoa, porque ela vai ficar muito melhor, talvez, livre daquela outra situação, mas ela ainda não conseguiu concluir o processo dela. As pessoas, elas precisam concluir, elas precisam chegar no resultado delas para que ela diga, ok, realmente eu amo essa pessoa, mas eu não estou apaixonado por essa pessoa. Eu amo essa pessoa, mas realmente nós juntos não combinamos. Então, olha, eu quero que você seja feliz e eu sou feliz, então aí vamos para uma nova jornada. Mas isso é uma coisa que a pessoa é que tem que chegar. Ou seja, dar esse palpite na vida do outro não vai acrescentar nada, porque o outro só vai chegar à conclusão a hora que for a conclusão dele. Não dá pra gente externamente ficar falando, só vai provocar mais mal-estar. Você pode passar o conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você vê uma pessoa numa sala e essa sala ela tem duas hipóteses de sair dessa sala. Ela pode sair pela porta ou pela janela. E aí você diz assim para ela, por que você está saindo pela janela? Você não vê que pela porta é melhor você sair? Ela não está vendo que a porta é a melhor saída. Ela realmente acha que a janela é a melhor saída. Aí, isso é um julgamento. Aí vamos imaginar que você fala de uma outra forma. Olha, eu estava pensando em sair dessa sala e eu estou na dúvida se sair pela janela ou sair pela porta, qual das duas é a melhor hipótese? O que é que você acha? Acha que é melhor aquela porta lá ou essa janela para sair? Aí a pessoa vai dizer, eu acho que é a porta que é melhor. Ou seja, você induziu a pessoa a responder aquilo que é melhor para ela, mas sem fazer ela se sentir culpada porque de repente ela estava se espremendo naquela janela. Olha que legal, isso é uma dica muito bacana para mães conversarem com suas filhas mais adultas, mais velhas, né? Porque muitas vezes a gente de fora vê uma situação e fala, isso não tá legal. Se a gente julgar, atrapalha tudo. Mas se a gente colocar o nosso conhecimento opções e ajudar a pessoa a pensar, aí sim a gente pode conseguir um resultado bom. Isso, você não faz a pessoa se sentir mal por aquilo que ela está fazendo, porque para ela, de acordo com o conhecimento dela, é como ela sabe. Então, no momento que você faz ela se sentir mal, porque ela está agindo daquela forma, quer dizer, você cria dois maus consecutivos, dois mais consecutivos, porque ela vai se sentir mal porque ela está vivendo aquilo e mal da forma como ela está atuando. Bom, você colocou aqui 7 passos para evitar julgamentos errados. Eu achei muito didático, acho legal a gente mostrar. Então, o primeiro tá lá, olha, saiba o limite do outro.
O que significa isso? Então, limite do outro, né? Você tem que respeitar o limite do outro, o processo do outro, a vida do outro. Não pode ultrapassar, você tem que pedir com licença. Olha, do gênero, você me permite? Eu posso dar o meu ponto de vista sobre essa situação? É o meu ponto de vista, não necessariamente você precisa aceitar. Se achar relevante, interessante. Aí absorva e, de repente, pratique na sua vida. Mas é o que eu penso. É isso que a gente faz nessa primeira opção. Legal. E aí, eu continuo a respeito do processo do outro, que o Carlos já falou. Considere o que o outro não sabe, aí ele vai precisar aprender, viver, descobrir, né? Então, ele não sabe. Aí você vai passar o conhecimento, que foi aquele exemplo que eu dei. Olha, se você pegar esse caminho, você vai chegar lá. Você está pegando esse caminho, que também vai chegar lá. Qual dos dois que você acha que é mais interessante? Portanto, você dá a opção para que a pessoa escolha. Você não faz ela se sentir mal pela escolha que ela está fazendo. Perfeito. Tem a compaixão, que é muito importante. Compaixão, que é compreender que para a pessoa, de acordo com o conhecimento dela, é como ela sabe. Então, você se coloca na posição dela e você dá as alternativas. E ela faz as escolhas. E aí, saiba que a escolha é do outro, não é nossa. Então, a gente tem que respeitar. Isso é uma máxima do amor incondicional, né? Qualquer atitude que eu queira que o outro tenha não é do outro, é minha atitude. Então, quando eu amo incondicionalmente, eu nunca espero que o outro vá ter uma atitude que seria a minha. Então, respeite o processo do outro. E não ache que é dono da verdade. Não, não pode, porque a sua verdade é baseada no seu conhecimento e só existe uma verdade absoluta, né? E a verdade absoluta é a verdade divina. Nós estamos num processo de se conectar com essa verdade absoluta. Nós vamos tendo pequenas verdades ao longo da vida para depois um dia talvez fazer parte de uma grande verdade que ninguém sabe, para te falar a verdade, ainda nesse planeta qual é essa verdade absoluta. É verdade isso. Bom, a gente vai continuar esse nosso bate-papo. Liberei aqui o nosso WhatsApp na gravação. Algumas pessoas mandaram as perguntas, a gente vai fazer as perguntas e o Carlos Florencio vai responder. O programa de hoje está muito interessante para quando a gente tem essas atitudes ativas, né? E não passivas. Não é para quem está recebendo o julgamento, mas para quem está julgando. Pra gente que tem mania de colocar o dedo na vida do outro, às vezes parece que é bom, né? Às vezes parece que vai ser benéfico, a gente está aprendendo que não é bem assim. E vamos voltar aqui no Carlos Florencio. Quer falar mais ou já quer ir para as perguntas? Pode acrescentar. Vamos lá, porque aí a turma vai transmitir para as pessoas duas coisinhas? Claro. Posso, rapidinho? Olha, gente, a partir de fevereiro eu sou colunista da revista Caras. Então que máximo, que chique, gente. Conto aí com a participação de vocês, vou falar sobre relacionamento, sobre amor e tudo mais. E em março, na Semana da Páscoa, vou levar um grupo para visitar os pontos sagrados de Portugal. Que tudo, que delícia. Uma semana comigo, ok? Entra no meu site lá. Então entra lá, que vai valer a pena, hein? Portugal é tão lindo, lindo, né? Adoro. Amo. Olha, a Bernadette Alves Agrestina, ela é de Pernambuco. Ela fala assim, gostaria de saber o que fazer para esquecer uma pessoa quando a gente sai de um relacionamento. Olha, não existe um botão, né? Assim, apertei e desconectei, né? É um processo. Principalmente por quê? Porque você ainda não se desligou, você ainda quer estar com a pessoa. Eu digo sempre que o sofrimento dura até nós aceitarmos. Enquanto você não aceitar que realmente aquela pessoa não faz mais parte da sua vida, porque você ainda imagina ela na sua vida, você ainda cria uma expectativa, né? Projeta alguma coisa, então isso vai lhe perseguir. Então, um bom exercício para você. Imagine essa pessoa na sua frente, diga para ela, muito obrigado por você ter feito parte da minha vida. Percebi que esse processo se concluiu. Eu agradeço você, você está livre e eu estou livre. E aí imagina fechando uma porta. Faz isso com os olhos fechados, que você vai ver que você bloqueia essa sua ação do inconsciente de ficar acedendo àquela memória daquilo que antes lhe satisfazia. Ótimo, boa dica. A nossa telespectadora pede para não ser identificada. Ela fala assim, não convidei uma madrinha de casamento para as minhas bodas de 10 anos, pois ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Ela ficou muito chateada e eu e meu marido queremos saber como lidar agora com essa situação. Bem, primeiro que esta pessoa é uma pessoa que gosta de ser amada e que gosta de ser valorizada. No momento que você rejeitou ela,
porque você estava mais ou menos não querendo ter problema com ela nessas suas bodas, você criou já o conflito, né? Então eu acho que você deveria ter convidado ela sim, porque ela é uma pessoa que quer ser amada, julgou, não, ela se sentiu rejeitada. Agora você está julgando, falando que ela deveria ter convidado, mas ela não convidou, porque era a verdade dela, a moça era difícil. Não, mas é que a moça é difícil porque ela quer se sentir amada e valorizada. O problema é que, assim, por ela ter pensado que a moça era difícil, ela já passou rejeição para aquela moça. E automaticamente aquela moça já ficou se sentindo rejeitada, já fica mais azeda, já não fica mais espontânea. Como conserta isso agora? Então, tem que projetar sempre uma memória, uma imagem. Eu amo e aceito você como você é, vejo o amor em ti e aprecio o que vejo. É muito bom essas vibrações que você manda, porque você, quando pensou assim, eu tenho que convidar aquela pessoa, nossa, mas aquela pessoa é chata, ela é azeda, ela vai me estragar minhas bodas, ela vai criar encrenca, não, acho que eu não vou convidar. Ou seja, quando você pensou isso, você mandou uma rejeição já para ela. E aí ela recebeu isso lá, mesmo ela não percebendo. Aí depois você resolve retirar ela. Aí ela se sentiu, além disso, exclusa. Ela se sentiu exclusa, rejeitada, julgada, criticada, não amada e não aceita. É claro que depois, quando você chegou perto dela, ela demonstrou tudo aquilo que ela sentiu que você projetou para ela. E como é que faz para consertar isso? Agora, para consertar, você vai ter que falar, você vai ter que mandar, vejo amor em ti, aprecio o que vejo, apenas o divino em mim é que se relaciona com o divino em você, né? Convide essa pessoa para um outro evento, para uma outra ocasião, né? Inventa uma história qualquer, de repente, de que você já tinha feito esse convite para uma outra pessoa e que você se sentiu extremamente mal porque você não conseguiu convidá-la, mas que você preza muito pela amizade dela, dê um presente, convide ela para ir em algum evento com você. Eu acho que é a melhor forma. Tem que transformar isso numa coisa boa. A nossa telespectadora de Sergipe, não vou identificar porque eu acho que talvez ela não queira. Ela fala, não consigo pedir perdão em voz alta para pessoas que julguei mal. Eu choro só de pensar. O que eu devo fazer? Então, tem que perdoar no fundo você, né? Porque automaticamente você pré-julgou essas pessoas, né? É como um pré-conceito, né? Você tem um conceito, você tem um julgamento e você proferiu isso na direção da outra pessoa, baseado naquilo que era para você a verdade naquele momento. É importante que você entenda uma coisa, que nós evoluímos do desconhecido para o conhecido. Através dessa experiência, você percebeu o limite do seu conhecimento e, graças a ela, você aprendeu que você não pode julgar dessa maneira. Então, utilize essa experiência como uma forma de você aprender a respeitar os outros, a amar os outros pela diferença daquilo que você julga que é o certo. Muito bem. E lembrando sempre dessa ordem, que é amar, né? E amar é uma decisão mesmo, né? A gente aprende a amar. Amar é tão fácil. Eu digo sempre que amar é muito fácil, né? O que é difícil é justamente não amar. Porque quando eu amo, eu aceito, né? E aceito como é, não como eu gostaria que fosse, né? Porque se eu querer que seja diferente, já não estou amando aquilo, já estou amando uma ideia daquilo que eu gostaria, né? Então, já não é mais aquela pessoa, já não é mais aquela situação. Amar é o ato de aceitar para poder estabelecer uma relação e uma troca. Se você não ama, você não faz esse processo. Ok. Olha, nossa telespectadora da Praia Grande, não vou falar o nome também, ela diz, a minha sogra se mete muito na minha vida, ela mexe com a cabeça do meu marido, ela julga o meu casamento, enchendo a orelha dele. O que eu posso fazer? Bem, esse tipo de situação, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque cada vez que você sente essa sua sogra manifestar algum tipo de ação como essa, você julga, você critica e você passa rejeição. Automaticamente ela vai receber isso e aí ela vai se meter mais. Aí quanto mais ela se mete, mais você julga, mais você critica. Vira um processo compulsivo. Você tem que cortar isso, quebrar esse processo. Então, peça opinião para sua sogra. Realmente traga ela para perto e não expulse ela. Chame
Daniela, eu gostaria que você me ajudasse nisso, eu estou numa dúvida nisso, você pode me ajudar? Ou seja, a gente contorna a situação fazendo com que a pessoa se sinta importante. Quanto mais importante ela sentir, mais espaço ela vai dar para que você possa atuar livremente na relação com o seu marido. Porque, por enquanto, ela está segurando o filho e você está segurando o marido. E vocês duas estão brigando por um ser só. Então, eu acho que aí tem que saber unir e integrar. Olha que legal. Na verdade, é o amor, né? É o amor, é porque as pessoas elas não entendem que elas têm que fazer isso. Você pode transformar um relacionamento. Aquela pessoa, ela está se sentindo exclusa. Então ligue para sua sogra. Minha sogra, eu queria que você me ensinasse a fazer aquele prato que eu sei que o seu filho gosta. Você vem até aqui em casa para a gente fazer e vamos aproveitar e vamos almoçar juntos? Traga, não expulse, não exclua. Traga, que você vai ver que ela pode se transformar numa grande aliada sua e com isso a sua família vai ficar muito mais unida. Ó, mulher sábia edificando a casa, a gente está aprendendo aqui. A nossa telespectadora fala assim, eu fico muito triste, pois vivo uma situação realmente difícil, mas as pessoas vêm e falam, como é que você aguenta essa vida? Por que você não muda de vida? Só que eu não consigo enxergar assim e não consigo mudar essa situação. Como é que eu posso fazer para não me sentir desse jeito? Bem, querida, aí a gente precisaria entender um pouco mais do processo que você está vivendo. Mas é assim, você está vivendo algo porque você permite viver. Ninguém está lhe obrigando a viver absolutamente nada. Então, tudo passa-se por um processo de livre-arbítrio, livre escolha. Você escolheu estar aí. Bem, se essa relação é um tormento, você contribui para esse tormento, porque você faz parte disso. Nada vai lhe excluir da cumplicidade. Todas as relações nós somos cúmplices. Nós não podemos dizer que aquela pessoa autoritária, ela é má, e aquela pessoa submissa, coitada, está sendo maltratada por aquela pessoa autoritária. Temos que entender que eles são cúmplices. Aquela pessoa submissa, um dia, ela tem que dizer, você me respeite porque eu sou o amor da sua vida, a mulher que é mãe dos seus filhos. E aí, nesse momento, você vai demonstrar a sua autoridade. Aí aquele autoritário vai perceber que ele tem um limite para a autoridade dele. Portanto, em toda relação tem um sentido, tem uma razão e tem um propósito. Você precisa entender o que é que você está fazendo nesse relacionamento, porque esse relacionamento veio ensinar você a ser melhor, mas infelizmente você está aprendendo apenas uma coisa, que é ser pior. Oi? A verdade dói, mas ela precisa ser dita em algumas situações. E no caso, a gente aprendeu hoje, a gente tem que ver o jeitinho certo e colocar a nossa opinião ou a nossa sabedoria quando a gente a tem. E deixar com que o outro enxergue o caminho dele e faça escolhas, não é isso? Só assim a vida é melhor, né? Vida é melhor. Mesmo. É o que a gente preza aqui. Carlos Florencio sempre nos ajuda bastante. Muito obrigada. Muito bom te receber. Obrigado. Ó, para você que quer aí acompanhar as viagens, as novidades, é carlosflorencio.com.br. No Instagram e no Facebook, Carlos Florencio Oficial. Quer marcar para bater um papo? 011 4106 4141. Até a próxima e um ótimo ano para você. Tudo de bom, viu? Tudo de bom, obrigado. Vamos seguindo.